Amigas e amigos, o Milor Fernandes disse certa vez que o Brasil tem um imenso passado pela frente. Isso explica por que a Operação Lava Jato assumiu esse papel protagonista na dinâmica social, política e econômica do país. É uma espécie de cavalo que a direita encilhou, sobre o qual ela cavalga em direção ao século XIX. É isso mesmo, a ideologia do século XIX, já falei muito disso aqui, do projeto neoliberal, a ideologia escravagista que vai... com esse cavalo, eles vão rompendo as barreiras democráticas, os pactos sociais, a Constituição de 1988, a Constituição de 1946, a Revolução de 1930. Neste ritmo, certamente chegaremos ao século XIX. Evidente que isso não é automático, depende das correlações de forças que vão se formando, não é algo que está aí no terreno do imponderável, mas o objetivo, a intenção é essa mesmo. Então o que a gente tem aí como resultado desse fracasso político dos partidos da direita é a emergência desses grupelhos fascistizantes, fascistoides, como é o caso aí dessa turminha da Operação Lava Jato. Essas cenas que se repetem aí de prisões espetaculosas, como foi o caso agora das prisões dos ex-governadores do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral e o Antony Garotinho, com a Globo em cima, destilando ódio, uma coisa realmente lamentável, medieval. Se tem acusações, se tem suspeitas, que se investigue dentro dos parâmetros do Estado Democrático de Direito, da legalidade democrática e dentro do que se pode chamar de limites da civilização. Não essa barbárie que a gente está vendo aí, uma coisa realmente lamentável. O Renato Russo, do grupo Legião Urbana, também disse certa vez que pretendia entender um dia, porque é mais forte quem sabe mentir. Quem estuda a história, quem analisa os fenômenos pelas categorias da ciência social, entende perfeitamente por que, no caso do Brasil, quem mente são os mais fortes, porque eles têm o poder econômico, um poder inflado, gigantesco, resultado do parasitismo histórico da direita, da elite brasileira, as máquinas midiáticas, os aparelhos ideológicos com os quais eles mantêm aí a sua dominação. É uma minoria, uma ínfima minoria da sociedade que se imagina os bem-nascidos, os donos do poder, conforme explicaram aí os cientistas que estudaram a história do Brasil, os chamados explicadores do Brasil, como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Faoro e tantos outros. Eu já falei bastante deles aqui, mas que a gente deve sempre recorrer a eles para entender por que isso acontece. E aí vão criando inclusive esses bandos de cachorros loucos, que se abastecem diariamente nos comentários aí de gente dos detritos do golpismo, como Marco Antônio Villa, Joyce Hasselmann, Alexandre Garcia e outros detritos mesmo do golpismo. Como se sabe, o diabo se esconde nos detalhes. É preciso a gente ver os detalhes para a gente compreender a natureza do golpe, o sentido da ideologia do golpe. Isso eles procuram esconder, tratam tudo na platitude, exatamente para que o povo não tenha acesso às informações. Escondem a essência. E com isso deixa-se de discutir o que é essencial, a natureza realmente da crise, por que existe crise, por que esse projeto do golpe pretende adotar essas medidas aí como a PEC 241, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Essa é a essência de tudo. E aí que estão os detalhes, é aí que o diabo mora. Tomemos aí como parâmetro essa questão do mercado de dívidas. Isso que é o projeto neoliberal, a globalização financeira, essa PEC 241, por exemplo, que transfere recursos dos pobres para os ricos, tira dinheiro do orçamento aí da educação, da saúde, da infraestrutura e etc., para jogar aí no juro-duto. Quem falou disso recentemente foi o renomado economista Joseph Stiglitz, que usou aí como parâmetro exatamente o Donald Trump, que expressa aí como nenhum outro no mundo o que representa essa turma que gravita em torno da Operação Lava Jato, da política da Operação Lava Jato. O Stiglitz falou na quarta-feira, dia 16, no Parlamento Europeu, numa comissão que está investigando o Panama Papers, esse escândalo de lavagem de dinheiro internacional, no qual estão envolvidos aí os principais prelados da Lava Jato, como é o caso da família Marinho, do Grupo Globo. O Stiglitz disse que o presidente eleito dos Estados Unidos é o chefe supremo da evasão fiscal. Olha aí, né?
quer dizer, todo cheio de moralismo, de moralidade, e o Stiglitz aqui dizendo, chamando ele de chefe supremo da evasão fiscal, que é exatamente aqui os prelados da Operação Lava Jato, como a família Marinho. Segundo o Stiglitz, se a globalização financeira não for domesticada, vai haver uma onda anti-globalização. Que é isso, né? Porque em política não existe espaço vazio. Basta ter a oportunidade que surgem os oportunistas, conforme diz o ditado. O Stiglitz ele foi convidado pelo governo do Panamá para liderar uma investigação sobre o Panama Papers, mas acabou por se demitir, né, quando soube que não poderia tornar públicos os resultados da sua investigação. No Parlamento Europeu, ele apresentou o resultado de um estudo, né, que ele fez junto com o Marc Pied, que é um professor suíço de Direito e Criminologia na Universidade de Basileia, que constatou que os offshores, né, os paraísos fiscais, é onde essa turma aí da Lava Jato esconde o dinheiro, né, os prelados aí da Operação Lava Jato, ele disse que os offshores são parasitas que alimentam as desigualdades sociais que acabaram abrindo caminho a figuras como Donald Trump. E abriram também caminho aqui para figuras como essa turma da Operação Lava Jato. Essa é a face da moeda na qual está a verdadeira causa da corrupção intrínseca ao regime no qual manda o dinheiro, né? Essa história é o projeto neoliberal, é isso aí. É aí que está a corrupção verdadeira, né? No qual a Operação Lava Jato está. Na outra face da moeda está quem lhe faz oposição, né, que é quem combate, né, os efeitos e identifica e denuncia a causa da verdadeira corrupção, das desigualdades, das mazelas sociais de uma maneira geral, né? Portanto, é aí que entra a compreensão dessa dimensão política que a Operação Lava Jato tomou. Ela existe para atacar o ideal encarnado pelo ex-presidente Lula. Isso é fato, né? Isso está aí demonstrado pelas ações, pelo que é concreto, né? Não pelo que é dito aí pela mídia, por essa onda que se criou. Conforme os advogados do Lula denunciaram aí na ONU, essa questão das 13 horas de notícias da Globo contra o ex-presidente Lula, ele completamente bloqueado pela mídia. Simplesmente ataque de manhã, de tarde, de noite, a Operação Lava Jato abusando e repisando aí os seus métodos fascistas. Agora chamaram o ex-presidente lá em Curitiba, mas vai ser mais uma espetacularização. Os cachorros loucos já estão anunciando aí manifestações de rua, né? Aqui em São Paulo, diz que domingo vão fazer manifestações lá no vão do MASP. Né, os doidos, né, esses malucos aí, gente instrumentalizada, paga, né, enfim, essa turma aí, os detritos, né, que eu falei aqui, os detritos do golpismo. Porque é isso, né, a Operação Lava Jato, ela existe exatamente para atacar esse ideal encarnado pelo ex-presidente Lula, que é o de combate aí essa globalização financeira, de enfrentar, enfim, essas mazelas desse mundo da corrupção, da qual a Lava Jato é filha dileta. É isso mesmo. A Lava Jato é filha dileta desse mundo da corrupção. No caso do Brasil, não há dúvida, né, de que a alma da sociedade brasileira ela é premiada pela consciência da necessidade de mudança social. Esse sentimento de injustiça é histórico, né, não é de hoje, né? A formação da estrutura social brasileira faz com que as grandes massas tenham esse sentimento de injustiça e vê no aparelho político, porque a mídia também trata de fazer essa deformação da compreensão da realidade social, e vê no que se chama de aparelho político. Aí pode incluir também jornalistas, advogados, né, toda essa turma aí que compõe o arcabouço político do projeto da direita, né, e outras coisas mais, né, acadêmicos aí que são do mundo da direita que se encarregam. Esse é o aparelho político, na verdade, não são os deputados, né, porque a mídia tentam dizer a classe política. Não existe classe política, né, existe a categoria na qual as classes estão representadas lá no parlamento, nos parlamentos, né? Não há dúvida que o que tem são... por isso que tem partidos, né? São concepções diferentes que expressam exatamente interesses das classes de uma sociedade. Então, não é o aparelho político, é outra coisa, né, da direita, né? Agora, as instituições democráticas, né, como o parlamento, isso a gente tem que ser... a gente tem que analisar numa outra dimensão. Mas a questão é essa: quem ousou pôr em prática
pôr em prática ações que respondessem a essa necessidade, né, de justiça da população, do povo, pagou caro. Com Lula não seria diferente. Lula aproximou o Estado dos movimentos sociais e populares, ampliou os programas sociais e criou muitos outros, pautou seu governo por políticas públicas de profundo alcance na sociedade, azulou a balança comercial, principalmente por meio da abertura de novas fronteiras de negócios, tirando o Brasil daquela pauta única, né, que agora está voltou já, a política externa aí alinhada, né, engatada nos interesses norte-americanos e da União Europeia. O Lula diversificou isso, com isso azulou a nossa balança comercial. E também começou a mexer na estrutura da administração pública, isso é essencial. Essa turminha aí da Operação Lava Jato, do Judiciário, né, essa Polícia Federal, né, o Lula começou a mexer em tudo isso, começou a democratizar isso e despertou aí também a ira desses nichos fascistoides, corrompidos, né, carcomidos, né, o que há de pior, enfim, na administração pública, que faz parte exatamente do aparelho aí que eu falei, o aparelho ideológico, político do projeto da direita. Pois é assim mesmo, como eles chegaram ao golpe, quais foram as atitudes? Uma denúncia, mais outra denúncia, não criam moralidade, isso é impossível, então é mais partindo de quem partem estas denúncias, né? Essa onda, essa denúncia mania aí que percorre o noticiário da mídia. Isso gera instabilidade das instituições, né? Gera instabilidade governamental. Foi assim que eles chegaram ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, é isso, né? O Lula queria o quê? Que é o tratamento que se dá historicamente assim. Como a turma da Lava Jato tratou o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o João Goulart, para não ir mais atrás na história, Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Felipe dos Santos, Alfaiate da Bahia, Frei Caneca, etc. Como foi que chegaram ao golpe aqui? Foi exatamente se utilizando desse método de desconstrução da imagem, né, da pessoa, né, que representa esse ideal de mudança, né, e que criaram essa desestabilização que resultou no golpe. Portanto, é isso, né, enquanto imperar a regra do latido, teremos cada vez mais candidatos a cachorros loucos, né? O fascismo é assim, eu já falei aqui de como a França chegou naquele processo de degradação até, isso está retratado aqui nessa obra brilhante, né, do William Shirer, A Queda da França, em 3 volumes, né, como que a França foi entregue aos nazifascistas, a quinta coluna interna, né, ali instrumentalizada pelo nazifascismo, e depois a França caiu vergonhosamente. Lógico que teve o papel das forças democráticas e progressistas que não souberam interpretar o seu tempo, assim como ocorreu na Alemanha dos anos 30, na Itália também, que precedeu o nazifascismo. Lógico que eu não estou dizendo aqui que isso vai se repetir. Como disse o Marx, com a sua fina ironia, a história se repete como tragédia ou como farsa. As coisas não se repetem automaticamente, né? Está no terreno do imponderável, conforme eu já disse. Mas que os elementos são os mesmos, as condições sociais, políticas e econômicas são os mesmos, isso não há dúvida. É a crise profunda do capitalismo, a crise estrutural do capitalismo, a estrutura do capitalismo que está em crise, que produz esses detritos. Operação Lava Jato e seu entorno, a sua adjacência. Eis aí, portanto, a síntese desse jogo sujo de hoje, né, que é um jogo bruto. Nesse jogo não há faixa para romper com o peito, não há sorrisos, não há confraternização. É um jogo bruto no qual os inimigos do povo tentam aniquilar as forças que expressam a vontade popular, né? Esse sentimento de correção dessa injustiça que eu falei aqui. Essa é a síntese de tudo, né? A síntese desse jogo hoje é isso: um país dominado por um modelo elitista, essencialmente corrompido e corrupto, carcomido e pervertido. São esses adjetivos que definem bem a substância do que é o golpismo hoje, né? Enfim, em resumo, é um Estado assaltado pelo mercado financeiro, um país assaltado pela turma da finança, por essa turma da corrupção, conforme bem definiu aqui o Stiglitz nessa palestra que ele deu no Parlamento Europeu. Muito obrigado pela atenção, peço que você espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.